Bom, então boa noite, mais uma vez desculpem este ligeiro atraso. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado especialmente ao João Tordo por ter aceitado participar neste Café com Letras, que é o primeiro de 2012 e que tem como pretexto, não é que fosse necessário um pretexto, mas o João Tordo editou no final do ano passado este romance, Anatomia dos Mártires, e é a partir dele que vamos iniciar a conversa, mas evidentemente o João Tordo já tem uma obra, apesar de ser este jovem que está aqui ao meu lado, nascido em 75, já tem uma obra considerável e editou o primeiro romance em 2004 e daí para cá tem editado com uma regularidade absolutamente assinalável. Foi prémio José Saramago em 2009 e é unanimemente reconhecido como um dos autores mais talentosos da geração mais recente de novos autores portugueses. E eu começava por aí e por uma questão que tem posto repetidamente, mas que acho que pode ser uma boa introdução à conversa, que é a questão da gestão das expectativas. Depois falaremos do romance, deste em particular, mas com o facto de tantas vezes seres apontado como um dos jovens escritores talentosos, com o facto de teres ganho o prémio Saramago, que se tornou uma marca, uma distinção importante para a nova geração de escritores. Como é que geres as expectativas que isso cria e as responsabilidades que vieram por acréscimo? Olá, boa noite a todos. Desculpem o meu atraso, eu paguei 3 portagens para chegar aqui. Vim de Lisboa e paguei 3 portagens. Portanto, estão a ver como é que fui até ao Estoril. Correu bem esta viagem. Por cima, eu tinha estado cá uma vez já, há coisa de um ano, não sei, um ano e meio, e isto à noite é tudo muito diferente. Bom, enfim, a pergunta aqui do carro, sim, ok, expectativas. São fáceis de gerir, porque depois do Prémio Saramago, de certa maneira, o Prémio Saramago tem marcado uma geração de novos autores, não é? Não sou só eu, o Peixoto, o Walter Ugumem, etc., o Gonçalo Tavares, com certeza que já ouviram falar, que já conhecem. No meu caso foi um prémio especial porque foi o último antes do Saramago morrer e portanto fui o último a recebê-lo das mãos dele. Bem que era só um cheque, não tinha qualquer troféu, mas enfim, um cheque é sempre bom. Mas neste caso, durante alguns meses a seguir ao prémio, eu confesso que fiquei um bocadinho bloqueado porque não sabia bem o que é que havia de fazer a seguir. E percebi que tinha 2 opções. Uma era de certa maneira escrever um livro idêntico àquele que já tinha escrito, não é? Ou que tivesse uma estrutura idêntica e portanto não corria grandes riscos. E tentei escrever várias coisas, histórias que tinha na cabeça, etc. E aparentemente nada resultava. E isto acontece quando estamos bloqueados, não é? Como se chama, não é? O writer's block. De certa maneira só consegui começar a escrever outra vez quando me libertei desse peso, quando pensei, ok, vou escrever precisamente o livro que me apetece escrever, sem pensar nas expectativas, sem pensar no que vinha a seguir. E eu acho que foi um ponto de viragem ali no género da ficção que eu fazia, não é? Eu de certo modo estava um bocadinho condicionado pelo estilo muito, muito clássico de escrita, eu escrevia muito há século XIX ainda, não é? E de certa maneira o Bom Inverno, que é um romance de género, porque eu quis escrever um romance de género, quer dizer, precisamos escrever um romance que fosse uma espécie de thriller ou um livro entre o terror existencial, não sei se isto pode existir, mas precisamos escrever uma coisa diferente. E filo, não é? E houve pessoas que gostaram, houve outras que disseram que afinal tirem-lhe o prémio Saramago, porque ele não merece. Houve alguém a dizer isso? Eu já estava na minha conta bancária, portanto... Não houve ninguém a dizer isso. Não, mas... É plague. Sim, mas quer dizer, houve pessoas que acharam que eu ia numa direção errada e eu disse, está bem. A direção era aquele romance vitoriano, Wilkie Collins, era um bocadinho, é? Sim, era um bocadinho a coisa que Mulher de Branco, provavelmente há pessoas aqui que conhecerão, mas hoje é um autor, agora foi reeditado por acaso pela Relógio d'Água e vale a pena, é fantástico, mas é um autor pouco conhecido e pouco conhecido, sim, quer dizer, pouco lido. E não só cá.
Porque a Inglaterra nos Estados Unidos também não é um autor muito famoso, não é? E ele, de certo modo, foi esquecido porque ele fazia um género de romance que era muito clássico na altura, embora eu acho que a Mulher de Branco é tudo menos um romance clássico, porque ele de certo modo, acho que desconstrói ali um bocadinho. Pronto. Lógicas todas. Mas isto para dizer que então escrevi um romance de géneros e depois, com este quinto romance, voltei um bocadinho ao registro que me era habitual, embora este seja um romance que tem uma coisa que eu usava pouco. Que é Portugal. Tem Portugal. Sim, tem humor. Também tem algum humor. Não é? É um romance que tem um lado muito cómico e porventura disparatado, às vezes, com as personagens que eu fui criando para esse livro. Por exemplo, uma personagem que é o pai do protagonista, o narrador, que tem um manequim que tem um manequim à mesa da mulher, como no papel da ex-mulher. E que é um maestro. Da ex-mulher, não, da mulher falecida. Sim, exatamente. E que é um mestre, ainda por cima, que tem alguma coisa a ver com a minha própria família. Portanto, com o meu pai, devo dizer que quando o meu pai começou a ler o livro, não achou graça nenhuma aquilo, mas depois quando chegou às páginas finais e percebeu-se que o pai não era só doido, mas que também tinha alguma razão. Aliás, é provavelmente a única personagem no livro que tem alguma lucidez, não é? Aí já gostou mais, mas de certa maneira eu acho que este livro é muito diferente e acho que é um livro mais pessoal, porque enfim, mas penso que isso falaremos. Sim, não é? Falaremos. Essa nota parece-me interessante para começar a entrar no livro, que é o facto, pela primeira vez, tanto quanto me recordo, dos 5 romances, há uma temática portuguesa, há um motivo português sim. Muito forte neste romance. E nos outros isso não acontecia. Sim. É uma escolha deliberada? É uma aproximação? É o quê? Eu não acho que tenha sido uma escolha. Eu acho que o tema do livro, que no fundo... Estamos a falar do episódio Catarina Eufémia. O episódio Catarina Eufémia, sim. Pronto, justamente. Acho que esse tema foi-me sugerido. Não é? Não fui eu tanto que fui à procura dele, mas isto acontece algumas vezes. Não é? Nós portanto, temos várias histórias, não é? E de repente assim, pensamos que vamos fazer uma coisa e subitamente há um tema que se nos sugere, não é? A Catarina Eufémia, de certa maneira, foi-me aparecendo. Foi esse tema o tema que desencadeou o romance? Foi esse tema que, sim. Sim, porque eu li acerca da autópsia dela, quando morreu o Henrique Espinheiro, que foi o médico que lhe fez a autópsia. Isso foi em 2006. E eu li uma reportagem, porque portanto, o senhor tinha falecido, e então a história começou a interessar-me. Eu já conhecia a história dela, obviamente, porque a minha família tem forte herança de esquerda, mas não conhecia a fundo, não é? Quer dizer, penso que ninguém conhece a fundo. Pois. Não, aliás, penso que é um rolo de mal-entendidos, pronto. E como é um rolo de mal-entendidos, eu quis, de certa maneira, perceber que história era aquela, não é? E depois percebi que quanto mais investigava, mais questões surgiam, etc. E este bom escritor é ótimo, não é? Porque de repente começam a aparecer-nos perguntas e começamos a ficar intrigados e de certa maneira arrebatados por aquela história, não é? E então percebi que longe de poder ser só uma curiosidade, ou longe de poder ser só um artigo jornalístico, um ensaio, etc., que aquilo dava um romance, porque é uma história que não está finalizada, não é? E a melhor coisa para um romance são histórias que não chegaram ao fim. E neste aspecto, penso que a Catarina Eufémia é um dos buracos na constituição histórica deste país. Temos muitos, não é? Por exemplo, a Guerra Colonial é um deles, mas é um assunto para mim demasiado vasto, não é? Quer dizer, e que precisa de mentes mais elaboradas que a minha, que nem consigo chegar ao Beiras a tempo, e portanto eu preferi pegar num pequeno assunto que faz parte da nossa história, mas que não está resolvido, não é? Eu acho que o livro é acerca disso, é tipo sobre assuntos históricos portugueses que não estão resolvidos, e este é um deles. O romance conta a história, é narrado por um jornalista principiante e ambicioso. Sim. Que começa por investigar, por entrevistar um biógrafo de um suicida místico, posso pôr nestes termos, não é? Que saltou de um 35º ou 37º andar em Nova Iorque, agarrado a um
Com o manuscrito. a um manuscrito onde teria o sentido da vida Sim, explicar. exato, explicado, e a partir daí ele, esse jornalista, depara-se, quer dizer, com a história da Catarina Eufémia e junta as duas coisas à volta do tema do martírio. Sim.